Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao webinar da ASECO PST. Hoje vamos falar sobre Portal Mercados, a nova plataforma da sala de mercados. Os serviços financeiros têm-se deparado com novos desafios que resultam das progressivas transformações nesta hora e nesta era da economia digital. A sofisticação constante e a rápida evolução dos mercados financeiros são cada vez mais o nosso e, na verdade, também o vosso dia-a-dia. No passado recente, na verdade, eram os maiores que ganhavam aos mais pequenos. Hoje, na verdade, são os mais rápidos que ganham aos mais lentos. A nova plataforma da sala de mercados responde às necessidades quer do trader, quer do middle office, quer do back office. E é um pouco dentro desta linha que as transformações que são criadas permitem tomar decisões informadas, sobretudo on time, e executá-las de uma forma eficiente e eficaz. Na ASECO PST, acreditamos que o novo portal de mercados vai potenciar o desempenho da vossa organização, uma vez que se distingue pelo foco no negócio, pela sua usabilidade e, sobretudo, também pela capacidade de acesso à informação. Este é o ponto de partida deste nosso webinar. E o que pretendemos hoje é esta uma das razões pela qual vos apresentamos hoje o nosso portal de mercados. Durante aproximadamente 60 minutos, os próximos 60 minutos, vamos partilhar a visão de quais serão os desafios e como pretendemos ou achamos que podem ser atingidos e ultrapassados. Temos vindo a desenvolver esta solução e é um pouco nesse sentido que gostaríamos agora também de partilhar convosco. O meu nome é Pedro Lopes, hoje temos a companhia dos meus colegas Miguel Figueiredo, que tem a responsabilidade da direção de desenvolvimento da aplicação da solução Financa, e Dom João Lopes, que é um dos nossos consultores especialistas da direção de Requirements and Testing, também ligado à Financa. Antes de passar a palavra aos meus colegas, gostaria apenas de partilhar convosco algumas informações. Durante a apresentação estará disponível uma área de perguntas e respostas que poderão usar para colocar as vossas questões, que responderemos ao longo da apresentação ou, eventualmente, num período que guardamos no final para este objetivo. De igual forma, a gravação deste webinar será disponibilizada e estará disponível para todos vós, para que possam, assim, quando o entenderem e como o entenderem, rever alguma questão ou rever alguma apresentação ou rever algo que não vos tenha ficado suficientemente claro. Resta-me desejar uma boa sessão, despedir-me até já e passar a palavra ao meu colega Miguel. Miguel, até já então. Obrigado, Pedro. Muito bom dia a todos. O meu nome é Miguel Figueiredo, sou responsável de desenvolvimento de Financa e gostaria de começar por vos agradecer a disponibilidade para estarem, ainda que de uma forma remota, a ouvir-nos falar um pouco sobre aquilo que nós, na ASECO PST, julgamos ser uma nova abordagem muito mais eficiente para aquilo que são, para aquilo que na prática são as necessidades das salas de mercados dos bancos nossos clientes. Eu pegaria numas palavras que o meu colega Pedro Lopes referiu sobre o facto de estarmos inseridos num setor em que a velocidade de evolução, de mudança, se quiserem, é constante. Eu recordo-me, e certamente aqueles que já levam alguns anos deste setor, dos mercados financeiros, recordam-se certamente numa época ainda antes de 2008, 2009,
portanto, aquelas crises do subprime e das dívidas públicas internacionais. Recordam-se certamente que a inovação naquilo que eram os instrumentos financeiros era praticamente diária. Todos os dias surgiam novos instrumentos que não existiam e, na prática, todo o mundo da tecnologia tinha que tentar adaptar-se o mais rapidamente possível. Na prática, seguia sempre o negócio com algum desfazamento. Mas se isso era verdade até 2008 e 2009, não deixou de ser verdade quando, como consequência dessas crises, muitas das economias resfriaram e a inovação nos instrumentos deixou de acontecer. Certamente a inovação passou a acontecer noutras zonas paralelas, se quiserem, temas relacionados com a gestão do risco, temas regulatórios, termos de adequação de capital, por exemplo. Portanto, um conjunto de temas que provavelmente até essa altura estariam relegados para um segundo papel. A partir desse momento passaram a surgir, a assumir, se quiserem, um papel muito mais importante e trouxeram uma nova vaga de inovação e, se quiserem, uma nova vaga de exigência aos parceiros tecnológicos para irem de encontro àquilo que são as necessidades dos clientes. Hoje em dia, o facto de estarmos aqui num webinar e infelizmente não podermos estar presentes, como provavelmente todos nós gostaríamos, parte também deste contexto particular de crise pandémica, que, conforme já é claro para todos, irá certamente conduzir a uma nova crise económica, que ninguém sabe exatamente o que vai ser. Sabemos que provavelmente não teremos na nossa geração uma crise com a dimensão desta que nos espera, mas não sabemos exatamente o que é que vai ser daqui. A nossa expectativa é que, de facto, surja um conjunto de temas que os bancos tenham que endereçar de forma mais célere possível e que tenham que necessariamente ser suportados pela tecnologia. No caso em particular dos mercados financeiros, para além desta crise económica toda que temos sentido, vamos sentir em todas as economias do mundo, parece existir também aqui um efeito, eu diria, algo esquizofrénico dos mercados financeiros, no sentido em que, enquanto as economias reais estão de facto a começar a sentir as consequências da pandemia, parece haver um efeito contracíclico nos mercados financeiros. Nós sabemos que os principais índices bolsistas mundiais estão com ganhos relativamente elevados, em alguns casos históricos, e portanto parece haver aqui uma esquizofrenia que não se sabe exatamente como vai acabar. Para nós, que somos os vossos parceiros tecnológicos, são apenas temas que nós sabemos que mais cedo ou mais tarde vão chegar junto de nós. E, portanto, sabemos que esses desafios vão passar pelos vossos bancos e vamos estar aqui preparados para vos ajudar nestes novos desafios que não sabemos. Realisticamente, julgamos que ninguém neste momento sabe o que é que vai acontecer neste pós-pandemia. Dito isto, é este o contexto de facto em que estamos. E, portanto, até do ponto de vista tecnológico. Portanto, o portal de mercados insere-se aqui no sentido de tentar trazer uma forma muito mais eficiente, muito mais simples para os utilizadores do que aquela que tem tido até ao momento. Deixem-me dar uma nota, se calhar não será evidente para todos, mas todos os clientes com que temos falado nos últimos tempos têm, de facto, referido a necessidade de terem uma nova plataforma gráfica para aquilo que são as suas necessidades tecnológicas ao nível da sala de mercados e, portanto, se quiserem, esta evolução Financa. E, portanto, é algo em que temos estado a trabalhar muito, já há algum tempo. Temos já algumas instalações em clientes e, portanto, a nossa expectativa é que, ainda no enquadramento desta nossa release 3G, que é aquela release que conhecem, a maioria de vocês conhece, da Financa, é que todos os nossos clientes adiram a este portal de mercados. De facto, acreditamos que vai trazer um conjunto de vantagens muito significativa, que são, aliás, as vantagens que nós vamos tentar passar hoje em termos de principais mensagens. Deixem-me, por favor, referir que, conforme compreenderão, o tempo é relativamente limitado e, portanto, no tempo que vamos ter para esta sessão, não vamos conseguir
aflorar todos os temas que eventualmente o portal de mercados mereceria, mas tentámos focar-nos aqui em 3 temas, em que cada um deles iremos referir alguns highlights ou algumas abordagens que optámos no portal de mercados, no sentido de tentar passar-vos aquelas que são as principais vantagens comparado com o que têm hoje em dia. E, portanto, de uma forma muito rápida, um foco no negócio muito acentuado na prática. Queríamos que o portal de mercados passasse a falar a linguagem que os nossos utilizadores utilizam, portanto, as pessoas na sala de mercados utilizam, e aquela que é a linguagem do negócio. Segundo, do ponto de vista da usabilidade, encontrar formas muito mais eficientes do que aquelas que existem hoje em dia para as pessoas na sala de mercados fazerem as suas tarefas do dia-a-dia. E, finalmente, trazer novos caminhos de acesso à informação, criando em muitos locais informação onde não existia, mas também formas distintas de olhar para essa informação e de a conseguir relacionar. E, portanto, na prática, vamos passar os próximos minutos nestes temas e gostaria apenas de solicitar que contribuam na área de Q&A para que esta conversa não seja meramente unidirecional, mas seja também bidirecional. Portanto, vamos tentar que no período de Q&A todas as vossas questões sejam respondidas. Fica o compromisso desde já, no caso de surgirem muitos temas, muitas questões, não ser possível responder neste time frame do webinar. Temos todo o gosto de responder a posteriori por escrito. E, portanto, peço-vos o vosso contributo para, de facto, haver aqui também algum dinamismo no final da sessão. Muito bem. Começando com o foco no negócio, eu ia focar-me aqui em 2 níveis. Um primeiro tem a ver com a forma como o portal de mercados se enquadra naquilo que é o ecossistema de soluções de mercados financeiros da CPSD. E depois, numa segunda fase, como é que já no portal de mercados nós decidimos organizar o portal de mercados para ir de encontro àquilo que são as necessidades do dia-a-dia dos utilizadores. E assim começando, o portal de mercados, desde logo importa perceber que assenta diretamente sobre aquilo que conhecem da Financa. Ou seja, até se quiserem, do ponto de vista um bocadinho mais técnico, a base de dados, toda a forma como acedemos à informação é essencialmente Financa e o portal de mercados não vive sem Financa. Tenta, no entanto, fazer 2 coisas que nós acreditamos que iremos dar também evidências de seguida, mas tenta trazer aqui 2 abordagens completamente novas que tentam tirar partido em muito daquilo que é a solução atual. Primeiro, a esmagadora maioria das funcionalidades de Financa foram revistas, foram redesenhadas para irem de encontro à forma como as pessoas na sala de mercados trabalham no seu dia-a-dia. E, portanto, não queríamos ter aqui visões, se quiserem, um pouco técnicas, queríamos ter claramente as funcionalidades dispostas e disponíveis para os utilizadores finais. E depois, o facto de estarmos num novo ambiente gráfico tentou potenciar muitas daquelas que eram as funcionalidades que já existiam na Financa e que agora são potenciadas pelo facto também de estarem a ser redesenhadas. E, portanto, por um lado, o facto de todas as funcionalidades serem redesenhadas, e segundo, pelo facto de estarmos num novo ambiente gráfico, trazemos aqui um conjunto de vantagens que iremos tentar ilustrar daqui a pouco, que julgamos serem muito pertinentes. Antes de concluir esta fase de contexto, deixem-me, por favor, também dizer-vos que vai ser precisamente no portal de mercados que uma peça em que temos estado a trabalhar, que é o Trader, vai ser disponibilizada. Esta peça de Trader vai permitir aos traders, passa a redundância, a capacidade de negociar nas bolsas a partir desta peça e, portanto, num local único, sem necessidade de duplos registros, por exemplo, o trader consegue colocar ordens, ver as suas posições a serem reavaliadas em tempo real, consegue ver os preços de mercado e as profundidades, por exemplo, em tempo real. E esta informação vai estar disponível, conforme dizia nesta peça, o Trader, em que temos estado a trabalhar, e vai estar disponível apenas a partir do portal de mercados. A peça Trader, se quiserem, não vai ser disponibilizada
na solução Financa como nós a conhecemos, pela simples razão, do ponto de vista da usabilidade, não fazia sentido termos coisas muito dinâmicas num ambiente como o atual 5250, o ambiente preto e verde da Financa. E, portanto, a nossa decisão foi claramente colocar esta peça de trader assente no portal de mercado. E, portanto, este portal de mercados, para além de trazer todas as vantagens que iremos ver, vai na prática também acomodar estas novas peças tecnológicas muito mais viradas para um front office do que até para um back. Depois há aqui um conjunto também de temas que são importantes, que estão ainda relacionados com o mercado financeiro, apesar de uma perspectiva ligeiramente diferente. Tem a ver com uma solução que já existe atualmente e que é a solução que permite colocar, vender, compras e vendas de ordens no retalho, entenda-se nos balcões. E, portanto, a solução, o mercado de capitais de retalho, na prática, permite, já hoje em dia, na banca, na aplicação banca, que o gestor de cliente coloca à disposição dos seus clientes investimentos em mercado de capitais. Esta informação irá ser disponibilizada também nos portais banca e acrescentaria ainda que também ao nível do Internet Banking, em que já estamos a trabalhar, e brevemente depois no Mobile Banking, no momento posterior, vamos permitir que os clientes finais, portanto, os clientes do banco, possam colocar ordens de compras e de vendas, possam consultar as suas carteiras de títulos, por exemplo, no conforto do seu lar, utilizando o seu home banking ou o seu mobile banking. E, portanto, é um bocadinho aqui, neste contexto, neste ecossistema, se quiserem, da ASEC PST, que o portal de mercados se insere, sendo certo que está muito direcionado para a sala de mercados, é esse tipicamente o público-alvo, conforme iremos ver, com orientações para os traders, com preocupações para as pessoas do middle office, para as pessoas do back office, mas também pessoas com responsabilidades, nomeadamente em contabilidade e risco, podem tirar partido de algumas daquelas que são as funcionalidades que irão ser disponibilizadas no portal. Muito bem. A primeira preocupação que tivemos ao desenhar o portal de mercados foi como disponibilizar cada uma das funcionalidades que queríamos disponibilizar ao utilizador. E, portanto, conforme muitos de vós saberão, para aqueles que conhecem melhor Financa, sabem que temos um percurso para consultas, um percurso para manutenções. E não queríamos, de facto, ter essa abordagem aqui. E, portanto, a primeira coisa que fizemos foi percorrer tudo aquilo que são as funcionalidades atualmente na Financa e tentar perceber como é que, do ponto de vista lógico, do ponto de vista funcional e financeiro, até se quiserem, como é que as poderíamos colocar de uma forma que tornasse a usabilidade também mais óbvia para os utilizadores. E, portanto, criámos um percurso para operações onde, tipicamente, eu posso consultar, posso criar operações, posso listar, posso ver detalhes de operações, posso exportar operações. Exatamente o mesmo para as ordens. Depois, criámos um percurso totalmente novo, como iremos ter a possibilidade de ver mais daqui a pouco, um local onde, tipicamente, muito orientado para as mesas de corporate e para o gestor de clientes, um local onde o gestor de cliente consegue colocar um determinado cliente em contexto e, a partir daí, fazer tudo o que precisa para gerir o seu relacionamento, ver o seu envolvimento, mas também, por exemplo, colocar operações, colocar ordens em nome daquele cliente, por aí fora. Depois, um local onde vamos gerir todos os temas relacionados com tesouraria, nomeadamente gestão de contas nostro, temas relacionados com reconciliação, por aí fora. Um local onde todas as posições, onde todas as consultas de posições e de resultados, mas também de limites, estão disponíveis. Um local onde todos os temas relacionados com títulos são tratados, nomeadamente a criação e manutenção, obviamente, de fichas técnicas, mas também os eventos corporativos e, portanto, toda a informação referente aos títulos está no mesmo local. Movimentos contabilísticos, mensagens e acrescentaria dados de mercado, onde tipicamente vamos ter tudo aquilo que são os preços a utilizar na aplicação, nomeadamente os câmbios, as taxas de juro, as cotações de títulos, por aí fora, e, finalmente, os dados estáticos, onde vamos ter manutenção de entidades legais, OCs e por aí fora. Portanto, acreditamos que esta organização do portal
vai muito mais de encontro àquilo que são as necessidades e, se quiserem, que conseguimos, a partir do mesmo local, fazer as coisas que estão relacionadas e que são muito mais óbvias, ao invés de termos que ir a percursos específicos, fazer pesquisar algo e depois ir a outro local para executar uma ação qualquer particular. Não nos parecia fazer sentido e, portanto, acabámos por ter esta organização. Okay? Muito bem. Passando para os temas relacionados com usabilidade. Aqui o que tentámos fazer, e na prática, em particular nesta questão de usabilidade, trazemos alguns vídeos a ilustrar aquelas que são, se quiserem, os principais temas ou as principais vantagens em termos de usabilidade do portal de mercados. E na prática o que tentámos fazer foi garantir que as funcionalidades que já existem são feitas de uma forma muito mais eficiente para o utilizador. E na prática que poupamos minutos ou poupamos segundos, se quiserem, nas ações que os utilizadores têm que fazer. E a primeira peça que os vimos trazer é o dashboard, se quiserem, a consola do utilizador. E esta foi claramente a segunda grande preocupação que tivemos no desenho do portal de mercados. Porque queríamos que, no momento em que entramos na aplicação, enquanto utilizador, entenda-se, essa primeira imagem nos traga logo a informação que é relevante para nós, para o trabalho do nosso dia-a-dia. Para conseguirmos fazer isto, tivemos que tentar identificar quais são exatamente as pessoas que vão interagir com a aplicação no dia-a-dia. E, portanto, identificámos, obviamente, os traders, utilizámos os utilizadores de back-office e de middle-office, e, uma vez identificados estes papéis distintos na utilização do portal de mercados, o que tentámos perceber foi, ok, o que é importante no dia-a-dia de cada uma destas pessoas? Quais são os temas que eles querem acompanhar? Como é que nós podemos dar-lhes respostas para as perguntas que eles têm no seu dia-a-dia? E, portanto, na prática, o que fizemos foi identificar um conjunto de perguntas, em que tentamos, desde logo, dar uma resposta para que, assim que o utilizador entra na aplicação, essas respostas estejam disponíveis para ele. Deixem-me dizer-vos que esta peça é totalmente personalizável e, portanto, imaginem que sou um trader num banco, tipicamente tenho preocupações particulares, vou se calhar querer acompanhar os meus resultados, vou querer acompanhar as posições que tenho em aberto, mas vou querer ver também talvez as operações que fui colocando ao longo do dia, que eventualmente algumas estarão ainda pendentes, outras poderão já estar confirmadas. Então, um conjunto de preocupações que são minhas, são tipicamente minhas, que não são, por exemplo, no utilizador de back-office. Se o meu colega João Lopes, por exemplo, for um utilizador de back-office, provavelmente as preocupações serão distintas. E se calhar vai querer ver quais são os movimentos que estão por reconciliar, quais são as mensagens que estão por enviar, quais são as liquidações que tem que garantir que são feitas nos próximos N dias. E, portanto, consoante o perfil, consoante o interesse de cada uma destas pessoas, as respostas que eu vou conseguir colocar no dashboard vão ser distintas para tentar ajudar a fazer isso no trabalho no dia-a-dia. E, portanto, nós trazemos aqui uma construção, okay, possível. Na prática, fizemos uma construção onde temos aqui a posição cambial, a consulta de preços cambiais e taxa de juro de fim de dia, por referência do dia anterior, as minhas posições, as minhas operações em aberto, okay? Tipicamente as operações que já fui registando durante o dia e estão pendentes de confirmação, se quiserem a minha blotter de operações, e, por exemplo, aqui esta peça que tem os eventos corporativos nos próximos N dias. Okay? Mas tem aqui um conjunto de 20 temas distintos, conforme dizia, a reconciliação, mensagens em erro, movimentos contabilísticos em erro, reset de taxas, portanto, um conjunto de temas que eu posso precisar ao longo do meu dia e que consigo personalizar aqui. Okay? E, portanto, a ideia é que esta peça seja a primeira página que o utilizador vê quando entra na aplicação e que ajude às 8h30 da manhã, quando chega ao banco, que dê as respostas que sejam aquelas que ele precisa para fazer o seu trabalho ao longo do dia. Okay? Depois, uma segunda peça que gostaríamos de partilhar convosco é aquela que carinhosamente chamamos de Quick Launcher. Na prática é
um registro rápido de operações, que está disponível não só no dashboard, mas também em todo o local, em todos os locais no portal de mercados. E o que pretendo fazer é, através da inserção de meia dúzia de caracteres, permitir o registro muito rápido da operação. Portanto, a título de exemplo, se eu, por exemplo, escrever euro, vão aparecendo os instrumentos que eu posso negociar em euro, no caso inserir euro-dólar, portanto vou ter aqui operações cambiais. Posso escrever toma euro e já vou ter aqui a capacidade de ir automaticamente para o registro de uma tomada. Posso pesquisar por um título, se eu escrever Apple, por exemplo, vou ter as ações e as obrigações da Apple. Posso pesquisar por bolsa. E, portanto, à medida que eu vou aqui escrevendo, vou filtrando as possibilidades que eu tenho em termos de registro e basta-me depois carregar no Enter e parto automaticamente para o registro da operação, sendo que, obviamente, o instrumento que eu selecionei, o instrumento financeiro e, eventualmente, o ativo que estou a negociar, já estão pré-selecionados por esta minha ação. Okay? Depois, em termos de criação das operações, queríamos garantir que, independentemente de estarmos a criar, por exemplo, uma operação cambial à vista ou o registro de uma obrigação, de uma ação, de uma tomada, de uma cedência, queríamos que fosse transparente para o utilizador a forma como essas operações são registadas. E, portanto, tipicamente, tentámos criar aqui uma normalização muito significativa, um conjunto de funcionalidades também disponíveis de forma transversal, independentemente do mercado e do instrumento que estamos a negociar. Este primeiro vídeo que estamos a ver vai-nos mostrar a criação de um cambial à vista. Okay? É, obviamente, o instrumento mais simples, mas pretendemos dar a evidência que temos aqui informação sobre a contraparte em que eu posso escrever Carla, por exemplo, e à medida que vou escrevendo, as contrapartes possíveis vão sendo filtradas e, portanto, vai sendo cada vez mais simples escolher a entidade. Vou selecionar o tipo de operação. Esta informação é igual em todos os instrumentos. Tipicamente tenho o ativo, portanto o euro-dólar no caso, e o sentido da operação sempre nesta zona também inicial. Depois tenho uma área de datas, uma área de preços e montantes também sempre nesta zona. E, portanto, independentemente do mercado em que eu estiver, a disposição dos campos, se quiserem, é sempre a mesma, para que seja muito mais simples para nós, enquanto utilizadores, registrarmos a operação. Saliento também, à medida que vamos registrando a informação, vai, até de um ponto de vista mais gráfico, mais visual, vai aparecendo a informação das moedas, por exemplo, dos valores, para garantir, para me ajudarem a perceber se de facto não cometi aqui algum erro ou não. Na informação um bocadinho mais abaixo, temos as tabs de informação tipicamente menos relevante, mas daqui eu iria ressaltar três. Um primeiro, que foi pedido por muitos clientes e que nós vamos inserir neste momento já no portal Mercados, que é a capacidade de anexar documentos às operações ainda antes do registro. Portanto, antes de eu registrar a operação, já consigo anexar, por exemplo, uma confirmação da contraparte. Okay? Depois, por exemplo, eu consigo simular o impacto desta operação nas minhas posições. Okay? Assumindo que eu tenho uma determinada posição cambial, por exemplo, qual é que vai ser o impacto desta operação? E segundo, e finalmente, ao nível da simulação dos limites. Tipicamente, eu posso perceber, antes ainda de registrar a operação, se a contraparte com a qual eu estou a fazer esta operação tem, por exemplo, um limite de risco disponível ou não para fazer esta operação. Okay? E, portanto, esta informação toda, antes ainda de eu conseguir registrar, garante que tenho informação muito mais pertinente do que conseguia ter até ao momento. Vamos ver um segundo caso, também muito rapidamente, só para perceberem este paralelismo de um registro de uma obrigação. Okay? É muito rápido também. Portanto, eu decidi fazer o registro também a partir do Quick Launcher no dashboard. Okay? Já tenho o instrumento selecionado. Na prática, vou escolher a contraparte e o dossiê. Obviamente é aqui a novidade, porque o dossiê precisamos para o mercado de capitais, enquanto no mercado cambial não é necessário. Temos o tipo de operação. Okay? Temos, conforme vos dizia imediatamente a seguir, o sentido da operação e o ativo, que já foi selecionado. E pelo facto de eu ter o ativo selecionado, tenho aquela informação em baixo, com a bandeira, por exemplo, onde as principais características daquele instrumento financeiro já estão disponíveis. Okay? Ajudam-me aqui a perceber qual é a data do próximo cupão, em que moeda,
qual a bolsa, por aí fora, e à medida que vou inserindo a informação financeira de quantidades e preços, por exemplo, há um conjunto de cálculos que são feitos automaticamente e, portanto, eu sei quais são as despesas, sei quais são os juros corridos, sei quais são os dias corridos, por aí fora. Okay? Com apenas mais 2 ou 3 inputs das instruções de liquidação, eu consigo, por exemplo, ver também logo o impacto nas posições e, portanto, eu consigo saber que tenho uma determinada posição em aberto e se eu colocar esta ordem de compra, vou ter uma posição final num valor necessariamente diferente. Okay? E, portanto, eu antes de registrar a operação, já consigo simular o impacto nas posições, consigo simular o impacto nos limites, por aí fora. Okay? E, obviamente, também anexar a documentos. Muito bem. Naquilo que diz respeito ao detalhe das operações, a abordagem foi exatamente a mesma. O que tentámos fazer foi que o utilizador, independentemente do instrumento para o qual estiver a olhar, independentemente do mercado em que esteja, a informação é disposta da mesma forma. E, portanto, criámos uma primeira imagem, se quiser, uma primeira tab, que tem a informação mais negocial, mais contratual, se quiserem, das operações. Portanto, tipicamente, quem é a contraparte, quais são as datas envolvidas na operação, quais são os montantes e os preços, esta informação mais contratual. Depois, uma segunda visão da operação, tipicamente preocupada com instruções de liquidação, como é que eu liquido esta operação. E depois, despesas, mensagens. E, portanto, a partir de um local único, eu consigo ter, se quiserem, várias formas distintas de olhar para a mesma operação. Vamos, então, só aqui ver uma operação. Eu, a partir do dashboard, posso logo, por exemplo, alterar ou confirmar a operação. Não vamos fazer isso agora, vamos apenas consultar o detalhe. Mas, selecionando a operação, eu abro, conforme dizia, esta primeira página que tem a informação contratual. No início tem logo o identificador da operação, obviamente, para saber qual é a operação em que eu estou a olhar. Depois tem a contraparte, tem as datas, tem, obviamente, o ativo que eu negociei e o sentido, e portanto tem aqui também de uma forma bastante gráfica, bastante visual, o sentido, as moedas, os valores. Okay? Do lado direito, nós temos aquilo que chamamos a área de contexto, que nesta página em particular apenas tem quem registrou a operação, e conforme vamos ver a seguir vai ser enriquecida, porque vamos estar a olhar para outras perspectivas da operação e, portanto, vamos precisar de alguma informação adicional. E, portanto, a segunda tab desta consulta de operações vai-nos mostrar as instruções de liquidação. No caso, tratando-se de uma operação com bancos, eu vou, por exemplo, perceber o impacto na minha conta Nostro desta liquidação. E conforme veem, nesta área de contexto, eu passei a ter informação adicional, informação já mais de negócio, portanto, aquela que estava na primeira página, para me ajudar a contextualizar aqui a operação. E depois outras tabs, como as despesas, os movimentos contabilísticos, e, por exemplo, os anexos. Aqui nós podemos consultar anexos que anexámos no passado ou, em qualquer momento, adicionar novos anexos. E, portanto, dependendo, obviamente, do facto de eu ter ou não permissões para o fazer, em qualquer momento eu consigo eliminar, criar novos documentos associados às operações. Okay? Muito bem. Naquilo que diz respeito à gestão de contas Nostro, nós queríamos ter aqui uma visão muito gráfica da forma como as nossas divisas, as nossas, entenda-se, do banco, como estão distribuídas no mundo, se quiserem, nos nossos correspondentes. E, portanto, a forma que nós encontramos para o fazer foi literalmente criar um ecrã em que temos todas as nossas contas Nostro. Eu, por exemplo, consigo pesquisar por uma determinada moeda, estou a pesquisar pelo euro, e sei que tenho o euro em 3 contas distintas, em 3 correspondentes, e se, por exemplo, eu quiser transferir contas divisas de um correspondente para o outro, basta arrastar-me de um correspondente para o outro. Tenho que, obviamente, inserir o tipo de operação e o valor que quero, mas a partir do momento em que faço isso, à semelhança das operações, eu consigo logo simular qual é que vai ser o impacto na minha conta origem e na minha conta destino. Na prática, qual era o meu saldo antes, qual é o meu saldo a partir do momento em que eu fizer esta transferência. Para concluirmos a usabilidade, trazemos provavelmente aquele que é, do ponto de vista da usabilidade, o tema mais difícil de resolver. Muitos de vós saberão que reconciliar não é muito mais do que pegar em conjuntos de dados distintos
e tentar perceber o que é que está num conjunto que não está no outro. De uma forma bastante simplista, é isto a reconciliação. E este tema, uma vez que assume normalmente um conjunto de dados muito elevado, quer do lado, por exemplo, dos movimentos internos, quer seja do lado dos movimentos do correspondente, traz muita dificuldade em tratamento desta informação. Portanto, na prática, o que nós queremos é conseguir pegar em vários movimentos, ir casando-os em pares, se quiserem, de uma forma simples, e dizer que estes senhores casam uns com os outros e estão reconciliados. Do ponto de vista da usabilidade, este é um tema particularmente difícil. Sentimos-lo no passado, no ambiente da Financa, e aqui julgamos que melhoramos bastante, porque temos muito mais área útil, como é óbvio, portanto temos muito mais espaço para ter acesso à informação, primeiro, e segundo, flexibilizamos muito a forma como conseguimos chegar à informação, portanto temos muito mais campos de seleção, quer seja do lado dos movimentos internos, quer seja do lado dos movimentos correspondentes, e portanto é muito mais fácil para os utilizadores, brincando, se quiserem, com os campos de seleção, chegar ao conjunto de dados que querem tratar, num primeiro momento. Depois também a informação, a forma como a informação está disposta, ajuda muito a ter uma forma visual a perceber quais é que são os movimentos que casam ou não. E a partir do momento em que eu consigo passar a selecionar os movimentos, tenho um totalizador que me vai, passando a redundância, totalizando os movimentos internos, os movimentos de correspondente, e portanto quando eu conseguir ter aqui uma soma nula, vou estar disponível, vou ter a capacidade de reconciliar estes movimentos. Do ponto de vista da usabilidade, já vos mostramos os temas que nos parecem ser mais relevantes. Queria pedir ao meu colega João Lopes para assumir agora as rédeas deste webinar, para vos falar um bocadinho sobre a forma como nós passamos a ter nova informação disponível através de novas consultas, de formas distintas de olhar para a mesma informação, e como é que conseguimos extrair essa informação, como é que tiramos partido, se quiserem, até do ponto de vista gráfico, de alguma dessa informação que não tínhamos disponível até agora. João, obrigado. Muito obrigado, Miguel. O meu nome é João Lopes, eu trabalho na área de Software Requirements and Testing da ASECO PST e vou falar sobre o acesso à informação no portal Mercados. Nós procuramos aqui uma nova maneira, uma nova forma de apresentar a informação. Procuramos disponibilizar ao utilizador o máximo de informação possível, sempre de uma forma contextualizada. Vou falar aqui de vários casos e exemplos. O primeiro que eu iria abordar é uma nova consulta de Global Market. No fundo, são 3 consultas diferentes. Uma que apresenta todas as operações registadas no sistema, independentemente de instrumentos e mercados. Uma segunda consulta onde eu consigo consultar todas as operações de focadas num determinado mercado, por exemplo, só as operações cambiais, ou só as operações do mercado de capitais ou do mercado monetário. E ainda um terceiro nível onde eu consigo apresentar e consultar as operações de um determinado instrumento financeiro. A informação disponibilizada em cada um destes, como vamos ver em seguida, cada um destes níveis vai estar concentrada e focada na consulta que o utilizador está a fazer. Portanto, a este nível eu estou a ver todas as operações registadas no mercado, tenho um conjunto de filtros, nomeadamente as datas de início, datas de contratação, datas de fim, que o utilizador pode, pelas quais as operações podem ser filtradas. Em qualquer um destes pontos eu posso aceder a mais detalhes da operação ou ainda a algumas ações que posso executar sobre o ciclo de vida, tendo em conta o ciclo de vida destas operações. Na parte inferior do ecrã posso ainda exportar o que eu estou a ver aqui para PDF ou CSV. Se, entretanto, eu aceder agora a um nível
em que só vejo operações de um determinado mercado, neste caso operações do mercado cambial. Aqui a informação já vai estar mais virada para as características deste mercado. Por exemplo, consigo ver a data de contratação, a data de fim, o sentido se é de compra ou venda, e aqui a informação está enriquecida e está virada para as características das operações deste mercado. Posso ainda ir a um nível inferior de instrumento, por exemplo, neste caso, olhar só para as operações de swap, e neste caso consigo ver, mais uma vez, outro tipo de informação sobre a taxa spot, sobre a taxa forward, por exemplo, ou sobre o valor do prémio de desconto, algo que é intrínseco a este tipo de instrumento e que faz sentido e é uma mais-valia mostrar aos utilizadores quando estão nesta consulta. Aliás, se voltarmos agora à consulta transversal, vimos que conseguimos ver na prática a diferença entre a informação que é disponibilizada aqui, que também já é bastante, e a informação que estava a ser disponibilizada ao nível do instrumento, que é bastante mais focada e precisa, contém mais detalhes. Avançando para o cockpit de clientes, nós criámos aqui uma nova consulta que reúne toda a informação relevante sobre a relação entre o cliente e a sala. Achamos que isto será uma mais-valia para aquelas pessoas que no banco, no dia-a-dia, têm que lidar e têm que gerir este tipo de relação entre as pessoas, entre os clientes finais e as atividades da sala. A melhor maneira de mostrar então esta nova consulta é passando aqui um exemplo. Portanto, tendo neste caso aqui um cliente em contexto, eu na parte inferior do ecrã consigo ver 3 níveis de informação. O primeiro sobre as contas que estão abertas para este cliente e os saldos. Uma segunda tab com o detalhe da carteira de títulos deste cliente, que inclui preços médios e valores médios, valores de mercado, e ainda a posição de investimentos deste utilizador. Sem sair desta consulta, tenho acesso aqui a um Quick Launcher, posso criar uma operação, selecionando o mercado, qualquer um dos mercados disponíveis na aplicação, um instrumento e, por fim, o ativo em si. E com isso tenho acesso direto ao ecrã de registro da operação, tal como o Miguel já tinha mostrado, mas desta maneira já com a contraparte preenchida, o que facilita aqui a introdução e minimiza aqui alguns possíveis enganos ou riscos operacionais. E, portanto, eu, de uma maneira fácil, consigo registar uma operação spot e vamos ver que esta operação aparece na parte superior deste dashboard, ou desta consulta, onde ela aparece ainda num estado pendente e também consigo ver não só operações pendentes, como ordens pendentes, e sobre qualquer uma destas operações eu posso ver mais detalhe e efetuar novas ações. Por exemplo, neste caso, vou confirmar a ordem, no fundo, executar esta ordem e apenas com alguns inputs vou conseguir, então, confirmar uma operação e voltando, uma vez registada, voltando à consulta, ao cockpit de clientes, esta operação já vai aparecer do lado das operações realizadas. Portanto, o gestor consegue ter aqui uma visão integrada de tudo o que está a acontecer com este cliente. Do lado direito ainda há uma representação gráfica da composição da carteira por ativos financeiros e ainda na parte superior encontra-se o acesso a várias informações, como seja as isenções criadas em termos de comissões, por exemplo,
atributos, notações que tenham sido atribuídas a um determinado cliente, ou acesso, por exemplo, aos limites. Neste caso, se eu selecionar aqui os limites de risco, vejo que existe um limite de risco criado para as operações de mercado cambial e posso ver a percentagem que já foi utilizada deste limite, que foi definido pela sala, para este tipo de operações. Outro aspecto interessante é analisar os resultados, a performance da carteira deste cliente. Portanto, aqui eu consigo ver por ativo e para um determinado intervalo temporal qual é que foi a performance, qual é que é a variação em termos de resultados para este cliente. O próximo tema tem a ver com as posições e resultados. Nós convertemos alguma das informações que só estavam até agora disponíveis nas listagens, para quem conhece, no percurso 51 da atual aplicação, em consultas do portal. E acreditamos que isso seja uma mais-valia, porque a gestão, dada a importância crítica que é a gestão das posições e de resultados da sala, e o controle das posições e de resultados da sala. E, portanto, vamos mostrar o aspecto desta nova consulta. Incluímos aqui vários filtros, por exemplo, por carteira, por data. Posso ir consultar então a minha posição, uma determinada posição, e consigo ver estoques e resultados lado a lado. Portanto, é a fotografia da minha situação e, no fundo, na parte de baixo do ecrã, posso converter os resultados em termos agregados para outra divisa, para qualquer outra moeda. Ao clicar numa das posições, eu consigo ver mais informação, por exemplo, sobre a quantidade cativada ou disponível, e com o botão do lado direito aceder a outras opções, como seja ver os movimentos da posição e ou aceder aos resultados dessa posição. Neste caso, começamos por ver mais uma vez a evolução dos resultados em termos de valias potenciais e valias realizadas para um determinado intervalo temporal que o utilizador pode escolher, mas depois posso ir refinando esta consulta e aceder à informação diária dos resultados das valias, por exemplo, e posso ir até a qualquer momento temporal, e para posições onde exista juro, também posso fazer a mesma análise, aceder aos resultados de periodificação de juro e de prémio de desconto e por aí fora. Outro aspecto importante aqui é poder comprar ou vender a partir desta posição, ou seja, não preciso de mudar de ponto de menu para fazer uma nova, aumentar a minha posição ou diminuir a posição. De seguida, queria apresentar novas consultas que criamos para os eventos corporativos. Nós atualmente temos uma visão que mostra todos os eventos que estão carregados no portal ou na aplicação, dizendo, e para o portal criámos novas vistas, digamos assim, novas visões por tipo de evento. Um bocado na lógica da consulta Global Markets, dar ao utilizador a possibilidade de ir ver apenas os eventos de pagamento de juros ou apenas os eventos do pagamento de dividendos. E dentro dessas consultas vamos ver outro tipo de informação e vamos poder dar mais informação aos utilizadores. Portanto, esta é a consulta de todos os eventos registados na aplicação. Tenho aqui um conjunto de filtros pelos quais posso filtrar, inclusivamente o tipo de evento, mas posso igualmente aceder apenas aos eventos que estão registados de pagamento de dividendos, pagamento de juros, reembolso ou stock splits. E fazendo isto, neste caso,
a título de exemplo, para os eventos que foram carregados de pagamento de juro, eu consigo aqui devolver e mostrar logo, listar esses eventos como conjunto de informação útil. A partir desta consulta, também posso criar um novo evento. Aliás, a partir de qualquer consulta eu posso criar novas operações, novos eventos, e isto apenas serve para demonstrar a forma como são agora criadas os novos eventos corporativos. Neste caso estou aqui a escolher, já escolhi o meu ativo financeiro, escolhi a data de pagamento de juro e com mais alguns dados, na parte inferior já consigo apresentar uma simulação de quais são os valores que por dossiê vão ser pagos neste evento. Também posso aceder a despesas que vão ser cobradas ou anexar documentos. Portanto, segue na linha do registro das outras operações. Em termos de consulta do detalhe da operação, também segue em linha às outras operações que podem ser consultadas no portal. A primeira tab com as características principais da operação e depois, nas tabs seguintes, consigo aceder a informação sobre despesas, os movimentos contabilísticos, os anexos que foram adicionados e do lado direito tem sempre em contexto as características principais das operações. Portanto, é parecido com as restantes consultas criadas para outros tipos de operação. De seguida, vamos apresentar, apenas para mostrar uma nova maneira como representamos a informação das fichas técnicas. Este é o ecrã de consulta de todas as fichas técnicas. Tem aqui um conjunto vasto de filtros, por bolsa, mas há aqui um filtro que eu queria destacar, que é o da consulta rápida, que permite a qualquer utilizador que aceita a introdução de apenas algumas palavras, mas pode ser da bolsa, do ISIN, do código do símbolo, e o sistema vai pesquisar e tentar mostrar os resultados que fazem sentido. E, portanto, isto melhora muito a pesquisa e sabemos que, em muitos casos, há muita informação carregada no sistema. E, portanto, este é um exemplo em que eu estou a ver aqui, em primeiro lugar, vi um preview da informação mais importante de uma ficha técnica e depois, isto é igual para todos os instrumentos, neste caso é uma obrigação, mas consigo ver as características principais deste instrumento financeiro e depois nas restantes tabs vou conseguir incluir mais informação e que depende muitas vezes do instrumento financeiro. Neste caso estou a ver os cupons desta emissão de obrigações ou também posso ver todos os eventos que foram registados ou que estão agendados para serem executados, todos os eventos corporativos sobre este instrumento financeiro. Também posso ver coisas como as notações que foram associadas a este instrumento financeiro, atributos e os anexos, mais uma vez, também ficam aqui disponíveis. Por último, é apenas um pequeno exemplo de como, agora, com uma plataforma gráfica, podemos apresentar informação de uma forma um bocado mais dinâmica. Neste caso, informação dos preços e taxas, neste caso, câmbios de mercado, ou também agora aqui vamos ver um exemplo em que, selecionando uma determinada ação, neste caso a Apple, consigo ver em termos gráficos a evolução dos preços deste instrumento financeiro. Muito bem, com isto vou devolver a palavra ao meu colega Miguel. Muito obrigado, João. E chegamos finalmente à área que tínhamos reservado para as questões e respostas. Tentámos, conforme vos dizia no início,
sistematizar algumas daquelas que são as principais vantagens que o Portal Mercados traz e, portanto, gostaríamos de agora tentar responder a todos os temas que eventualmente tenham subsistido, temas relacionados. Recordo que estamos também, obviamente, disponíveis para, no caso de haver essa necessidade, fazer alguma sessão particular com alguns de vós, no sentido de avaliarmos algum tema em particular que tenham dúvida. Estamos, obviamente, disponíveis para isso. Eu iria aqui só tentar perceber se já temos algum tema para tentar responder, pelo menos. Deixem-me ver, por favor. Muito bem. Posso customizar o meu próprio dashboard? Sim, de facto, conforme dizia no início, o dashboard é totalmente personalizável e, portanto, a ideia aqui é eu, Miguel Figueiredo, imaginem um trader, vou inserir aqui, vou escolher as perguntas e respostas. Na prática, a cada uma destas perguntas e respostas nós chamamos de widget, de um ponto de vista um bocadinho mais técnico, mas vamos escolher aqui as peças que quero ver no meu dia-a-dia e, portanto, a partir do momento em que eu, Miguel Figueiredo, escolho estas peças, amanhã, às 8h30 da manhã, quando eu chegar ao banco, vão ser precisamente essas as respostas que eu vou ter. O meu colega João Lopes, a título de exemplo, como falávamos há pouco, tendo outro tipo de preocupações no seu dia-a-dia, irá necessariamente escolher as peças que para ele forem mais pertinentes e, portanto, amanhã às 8h30 há de ter a sua personalização do dashboard. Deixa-me aproveitar aqui para dizer que é a nossa expectativa que, à medida que os nossos clientes vão utilizando de uma forma progressiva o dashboard, que vão identificando novos temas que não foram identificados por nós até o momento. E, portanto, a ideia é, neste momento temos sensivelmente 20 widgets, portanto, estas 20 peças que permitem personalizar o dashboard de cada um de nós, mas a ideia é, à medida que os nossos clientes forem identificando novos temas, nós irmos criando novas peças que vão enriquecendo esta peça. Okay? Muito bem. Na criação de operações só podemos colocar anexos quando estamos a registar. Não. De facto, é possível anexar documentos, quer sejam e-mails, PDFs, de imagens, o que for, até antes do registro da operação, portanto, ainda antes da operação existir fisicamente no sistema, mas também em qualquer momento posterior, ou seja, já após a criação da operação, independentemente do estado, antes de estar confirmado, depois de estar confirmado, depois de ter sido cancelado, o que for, qualquer que seja o ciclo de vida da operação, eu posso sempre anexar novos documentos ou, eventualmente, eliminar documentos que tenha inserido no passado, assumindo que, obviamente, tenho permissões para o fazer. Deixem-me aproveitar também para dizer que não são só as operações, conforme tentamos dizer, não são só as operações que têm esta possibilidade, portanto, nós podemos anexar documentos também a eventos corporativos, por exemplo, do que for Corporate Actions, nós conseguimos também anexar em qualquer momento da sua vida a estes documentos, e também nas fichas técnicas. Sabemos que, tipicamente, os símbolos vêm com PDFs relativamente grandes com aquela que é a informação principal das emissões e, portanto, até de um ponto de vista da auditoria, de forma a estarmos o mais conformes possíveis com aquilo que nos exigem do ponto de vista da auditoria, convém eu ter uma associação aqui direta entre a minha ficha técnica, se quiserem, e o documento PDF, qualquer que seja o formato. Na prática, prova que as características que eu inseri no meu sistema estão de acordo com aquelas que são as iniciais pretendidas pelo emitente. Okay? Muito bem. Deixa-me ver se há aqui mais, por favor. Toda a informação proveniente da Bodiva vai estar disponível no dashboard. Preço em bolsa, ordens disponíveis para cada instrumento. Muito bem. Este tema é um tema que, de facto, vai ser respondido pelo trader. Esta peça nova em que temos estado a trabalhar, muitos de vós saberão que estamos a trabalhar nisto já há algum tempo. Saberão também, falando no caso em concreto da Bolsa em Angola, que houve uma alteração, ou está, pelo menos, a haver uma alteração por parte daquele que é o software provider
do software da Bolsa e, portanto, nós tivemos que fazer aqui um compasso de espera no sentido de alinhar o nosso software, este trader, com o software da Bolsa. Okay? Portanto, esse trabalho estava praticamente concluído, já estávamos a iniciar a fase final de integração, portanto, os testes finais já com a Bolsa, quando houve a opção de mudar o software da Bolsa. Portanto, tivemos que fazer um compasso de espera. Neste momento estão a haver um conjunto de trabalhos entre a Bolsa e o seu fornecedor e, portanto, nós estamos a aguardar a conclusão desses trabalhos para concluirmos esta peça. Deixem-me só tornar claro que, sim, estas funcionalidades vão estar disponíveis também a partir daqui, ou seja, eu vou conseguir a partir daqui ver os preços em tempo real dos ativos, vou conseguir ver a profundidade de mercado, vamos conseguir ver as nossas posições reavaliadas em função daquilo que são os preços atuais no mercado e, portanto, a ideia é haver aqui uma ligação muito próxima, se quiserem, umbilical, entre o portal de mercados e, em concreto, do trader, com aquilo que é a Bolsa. A título de exemplo, para tornar isto mais claro possível, quando o trader colocar a ordem no trader, e, portanto, no portal de mercados, em qualquer uma destas plataformas, vai poder ver o estado desta ordem totalmente em linha com aquilo que é o estado da ordem na Bolsa. Okay? E, portanto, vai haver aqui a possibilidade, ou seja, o trader em qualquer momento consegue perceber exatamente qual é o estado desta ordem na Bolsa. E isto vai estar completamente alinhado. A informação, repito, de preços de mercado, de posições reavaliadas em tempo real, vai estar disponível a partir desta peça que é o trader e que nós, na prática, estamos apenas a ultimar a ligação específica com o software da Boniva. Okay? Esta conversa é, obviamente, extensível para qualquer outra bolsa, independentemente da geografia em que estivermos, assumindo que temos aquela peça que junta o nosso software, portanto, este trader, se quiserem, com as diversas bolsas, sendo que na prática é apenas um pequeno interface que muda do ponto de vista da funcionalidade, mantém-se, eu consigo colocar as ordens, eu consigo ver em que estado é que elas estão na bolsa, eu consigo ver os preços, por aí fora. Okay? Portanto, do ponto de vista da funcionalidade está tudo dentro do trader, depois a ligação específica é que pode ser necessário adaptar. Qual é o objetivo do menu cliente? Na prática, o que nós tentamos fazer com este menu foi dar uma perspectiva que algumas salas de mercado já têm de mesa de corporate, se quiserem. Conforme sabem, a maior parte das preocupações nas salas de mercado são de gestão do risco, de gestão do balanço do banco, se quiserem, mas há muitas salas em que há também uma preocupação de vendas, se quiser, um bocadinho mais corporativa, mais de sales. E, portanto, tentámos trazer alguns bons ensinamentos que temos da banca de retalho e tentar colocar o cliente aqui num contexto. Tipicamente, se eu tiver... Isto faz muito sentido quando estamos a falar de clientes como empresas de aviação civil, por exemplo, ou petrolíferas, tipicamente clientes que necessitam de um envolvimento muito intenso com salas de mercados, devido eventualmente às suas posições cambiais, ou o que quer que seja, e, portanto, a ideia é dar a alguém na sala de mercados, tipicamente pessoas com um perfil um bocadinho mais comercial, a capacidade de colocar um determinado cliente em contexto, perceber qual é que é o envolvimento do cliente com o banco e, a partir desta envolvência, se quiserem, conseguir logo colocar ordens, registar operações, definir limites, perceber como é que estamos em termos de limites, por aí fora. Okay? Muito bem. Quando é que a aplicação está disponível para uso? Ótima pergunta. Ontem. Já temos, conforme dizia, clientes em que está instalado o portal de mercados. Okay? Neste momento, tem a instalação apenas para mercado cambial e mercado monetário, mas estamos, à medida que estamos a falar, a concluir exatamente todas as funcionalidades referentes ao portal de mercados. Okay? Portanto, no decorrer,
estamos no mês de outubro, no decorrer do mês de novembro, vamos fechar, se quiserem, o âmbito dos mercados a disponibilizar no portal de mercados. O que vai acontecer é, conforme compreenderão, estamos a fazer muitas evoluções em paralelo. E, portanto, na prática, isto, à semelhança daquilo que tem acontecido também na Financa, por exemplo, é never working process. Na prática, vamos estar sempre a incluir novas funcionalidades. E, portanto, em termos de roadmap de produto, temos um conjunto muito grande de coisas por fazer, para fazer, e muitas delas a totalidade delas são inputs vossos. E, portanto, na prática, pegando nestes inputs, nós desenhamos um roadmap, que são coisas em que temos estado a trabalhar. Muitas delas terão reflexo também na Financa, outras, eventualmente, terão só reflexo no portal de mercados. Mas a ideia é o portal de mercados ser aqui uma sequência disto, e, portanto, uma evolução de todo este processo. E, portanto, assumindo que no final deste mês, no final do próximo mês, peço desculpa, o âmbito está concluído, tudo o que vier a partir daí é, de facto, a evolução do produto. E, portanto, tudo o que forem coisas novas vão ser incluídas, coisas como, por exemplo, termos ciclos de vida nas operações parametrizáveis pelos utilizadores. Esta informação toda, não estando para já disponível no portal de mercados, vai estar muito brevemente. E, portanto, todas as evoluções que estamos a fazer em termos de produto vão se refletir também no portal de mercados. Aqui mais uma questão. Foi feita alguma melhoria no sentido de reduzir ao máximo os registros manuais de eventos de juros e reembolsos de mercado de capitais? Sim, na prática tentámos otimizar a forma como é feito atualmente. Uma coisa que não tivemos a oportunidade de mostrar, mas na prática vamos permitir é, a partir do símbolo, apenas com right click, portanto, clicando com a tecla direita do rato, num determinado cupão, despoltar logo, ou pelo menos gerar logo a criação daquele evento corporativo. Tipicamente, se estivermos a falar de um pagamento de cupão, se estivermos a falar de um reembolso. Okay? Se calhar nas ações vai ser um bocadinho mais difícil, porque tipicamente não temos aqui um calendário, mas quando estamos a falar deste tipo de eventos corporativos com um calendário, se quiserem, associados a um calendário, na prática queremos com um right click apenas e só gerar automaticamente, um bocadinho à semelhança do que fizemos com o Quick Launcher. Na prática, se encararmos o evento corporativo como o ativo que estamos a negociar, se quiser, o que estamos a fazer é, partindo de um determinado cupão num instrumento financeiro, despoltar logo a criação daquele evento corporativo. E, portanto, conforme o meu colega João Lopes também teve a oportunidade de falar, o facto de estarmos a fazer isso permite-nos logo depois também ver qual é que é o impacto nas posições, quais é que são os eventuais impactos nas despesas, por aí fora. Portanto, de uma forma muito, muito mais simples. O portal vai permitir extrair relatórios como, por exemplo, carteira de títulos reconciliada com as posições contabilísticas. Eu dividiria a resposta a esta pergunta em dois temas. Primeiro, todas aquelas consultas que tivemos a oportunidade de vos mostrar são passíveis de serem extraídas para os formatos como o colega João Lopes referiu, portanto, para CSV, portanto, na prática é Excel, e para PDF. Deixem-me só fazer aqui um pequeno parênteses para referir que muitas das consultas, conforme repararam, têm muita informação de output. Tentámos ter o maior número de informação possível para partilhar com os utilizadores. E nesses casos, a exportação para PDF não é muito amigável. E, portanto, o que tentámos fazer, na prática, temos duas exportações distintas. Uma para PDF, que tem a informação mais pertinente daquela consulta em particular, e a exportação para CSV, para Excel, se quiserem, que tem toda a informação que está disponível na consulta totalmente exportada. E, portanto, resumindo, primeiro, tudo aquilo que são consultas são exportáveis. No caso, em concreto, da reconciliação, tratando-se de consultas de movimentos, nós vamos conseguir também, obviamente, exportar. No caso, ainda mais em concreto, que está a falar do reflexo contra o impacto contabilístico, pode haver lugar a fazermos aqui alguma melhoria, ok? Mas aí, nesse caso em particular,
o que vamos fazer é incluir desde já em sede de evolução de produto. Vamos incluir essa consulta, uma vez estamos, conforme dizia, a ultimar os últimos requisitos, vamos pôr já em termos de roadmap. E, portanto, a partir do momento em que essa consulta exista, vai passar a ser exportável também, à semelhança de qualquer outra consulta. O portal permitiria ter um overview dos fluxos de caixa. Por exemplo, já será possível ter o plano financeiro de uma obrigação. Bem, acabámos de mostrar há pouco, esta questão deve ser anterior. Olhando para uma ficha técnica, todo o meu calendário está visível lá. Okay? Portanto, e está visível, se quiserem, até do ponto de vista da simulação daquilo que seria a detenção total daquela ficha técnica. Okay? Portanto, se eu tivesse o total da minha emissão, eu consigo perceber qual é que seria o cupão. Okay? Nós sabemos que, tipicamente, nós temos posições que são frações do total da emissão e, portanto, o nosso reflexo do ponto de vista financeiro não é exatamente aquele que temos na ficha técnica. E, portanto, eu dividiria aqui a questão entre aquilo que é a consulta do calendário da obrigação, daquilo que é a consulta de fluxos de caixa propriamente ditos. E aí, na consulta de tesouraria e na consulta de títulos, eu já consigo ver muita dessa informação devidamente mostrada. Por maioria de razão, a tesouraria, que é de facto onde faz sentido, se excluirmos toda a parte de gestão de crédito. Okay? Portanto, se estivermos só a falar de instrumentos de tesouraria, tipicamente vão estar nos fluxos de caixa de tesouraria. Deixem-me ver, por favor. O meu colega moderador também está aqui a dar algumas respostas, portanto, eu julgo que estas questões vão estar também respondidas a todos. E parece-me que está tudo. Pronto, não temos mais questões. Em qualquer momento, estejam, por favor, à vontade também para usar os nossos contactos. O meu colega Pedro Lopes vai já falar sobre isso. Resta-me agradecer a vossa disponibilidade para esta conversa, agradecer também ao meu colega João Lopes e ao meu colega Pedro Lopes pela vossa ajuda em todo este processo. E, sem mais, de momento, voltar a agradecer a vossa disponibilidade e passo a palavra ao meu colega Pedro Lopes. Muito obrigado e até à próxima. Bem, bom dia mais uma vez. Obrigado, Miguel, obrigado, João. Acho que foi uma hora e 15 bastante bem passada e bastante produtiva. Queria agradecer a presença de todos, queria agradecer também as questões colocadas. Apenas relembrar que a gravação deste webinar estará disponível para consulta posterior e qualquer questão que eventualmente entendam por bem colocar ou que eventualmente agora a posteriori se recordem, poderão utilizar os endereços que estão aí afixados ou utilizar os vossos contactos em termos de responsáveis de cliente para o fazer. Espero que tenham dado o tempo por bem emprego. Resta-me desejar-vos um resto de bom dia de trabalho e despedir-me até ao próximo webinar da ASEC PST. Uma boa tarde a todos e até breve.